Vamos falar sobre o acidente, então. Olha, realmente nós fomos aqui tomados por esse assunto, pela sensibilidade do assunto, pelo sofrimento dessas famílias. Quase 40 famílias, quase 40 maridos, esposas, pais, mães, filhos, passando por um desespero imenso, imenso neste momento. Os corpos das vítimas do acidente que matou ao menos 39 pessoas na BR-116, em Teófilo Otoni, cidade mineira, os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. Eles foram, portanto, retirados deste local aí onde você está vendo. Se eventualmente você não viu, não acompanhou o noticiário nas últimas horas, não acompanhou no sábado, a gente vai te contando o que aconteceu. Um acidente envolvendo 3 veículos, um caminhão, um ônibus e um carro de passeio. Todos durante a madrugada, de sexta para sábado. No sábado de manhã, a gente começou a receber as informações de que havia ocorrido um acidente, que a proporção era gigantesca, até que os números nos atestaram o quão trágico é esse momento. É a maior tragédia em rodovias federais desde 2008, que foi o início da série histórica. Então, nós estamos falando que desde 2008 o Brasil não via um acidente como esse. As imagens que vocês estão acompanhando, lógico, elas foram devidamente analisadas. Um filtro ocorre para que você não seja exposto a quaisquer imagens perturbadoras, porque a realidade já é perturbadora. A gente não vai expor qualquer detalhe que não seja possível ser exibido para vocês, tá bom? Esses vídeos foram feitos após o acidente, aí já são algumas horas depois. Vocês estão vendo que já é dia, está tudo claro, tem a população ali em volta observando o que aconteceu. Os parentes dessas vítimas não são as pessoas que estavam ali em volta, observando o acidente. Eventualmente poderia ter algum conhecido, isso não pode ser descartado, lógico. Mas os parentes são majoritariamente de São Paulo e da Bahia. Porque é um ônibus de viagem que saiu da rodoviária do Tietê em direção à Bahia. E é uma viagem bastante longa, né? Tanto que saiu 7 da manhã de São Paulo na sexta-feira e o acidente foi por volta de 3 da manhã da madrugada de sexta para sábado no território mineiro. Ainda seguindo viagem para a Bahia, ou seja, a viagem já ia completar 24 horas e eles não tinham chegado ainda no destino final. Como a gente está falando de um fim de semana pré-natal, você imagina que essas pessoas estavam, claro, existem várias histórias dentro de um ônibus, mas majoritariamente, uma viagem para poder ficar com a família no período festivo. Então, nós temos em toda essa cobertura que a gente vai compartilhar com vocês e que já está ocorrendo nas últimas horas e continuaremos nela, compartilhando o que há de informação em São Paulo, porque é de onde o ônibus saiu, o que há de informação também chegando da Bahia. Nós vamos compreender onde era o domicílio dessas pessoas acidentadas. Saíram de São Paulo, imagina-se que parte delas morava na cidade de São Paulo, mas também pode ser que nós tenhamos domicílios na Bahia. O que a gente tem certeza é que há muitas famílias no território baiano e também no território paulista, em total desespero, né? Paralisia neste momento diante da dor. Bom, o acidente envolveu, portanto, um caminhão, um ônibus e um veículo de passeio. Agora, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer um laudo pericial sobre as causas do acidente. Existem hipóteses do que ocorreu. E nós, com toda a maturidade que é obrigatório para quem exerce essa função de jornalista, toda a maturidade que a função nos pede, nós vamos aqui com muita parcimônia compartilhar com vocês o que é hipótese, mas lembrando que apenas um laudo final é que vai atestar o motivo do acidente. Segundo a polícia, o motorista do caminhão estava com a carteira de habilitação suspensa. Essa é uma primeira informação que já foi confirmada pela polícia. Uma outra informação que também foi confirmada pela polícia: o veículo, o caminhão desse motorista, que estava com o documento de habilitação suspenso,
O veículo circulava com excesso de peso. Existe toda uma legislação, um grupo de regras que organiza isso. O limite, que é o limite seguro. Esse caminhão estava com excesso de peso. O nome do motorista, quem é esse motorista? Não foi divulgado, tá bom? Então, por enquanto, não é sabido por parte da palavra oficial da polícia, não foi divulgado esse nome. O que também é sabido, ele deixou o local do acidente e está sendo procurado pelas autoridades. Então, isso nos leva a crer que o motorista está vivo, visto que ele deixou o local do acidente. O corpo desse motorista não foi encontrado no caminhão, não foi encontrado no local do acidente, então a informação que se tem é que ele deixou o caminhão ali e fugiu. A polícia pediu a prisão preventiva dele. O acidente, vamos aqui ao que é sabido de informação sobre o acidente, tá? Se você eventualmente já ouviu isso, desculpe por repeti-lo, mas a todo momento nós temos novas informações. É um grande quebra-cabeça e a gente vai construindo tudo isso com você que está nos assistindo. Esse acidente ocorreu depois que um grande bloco de granito se soltou desse caminhão, se soltou dessa carreta bitrem. É bitrem, é uma carreta bitrem. Esse item, assim digamos, esse granito, se soltou na estrada e atingiu o ônibus. Quando o ônibus é atingido, ele explodiu. É um ônibus que estava lotado, totalmente lotado, desses passageiros que saíram da rodoviária do Tietê na sexta-feira de manhã. A maioria dos corpos morreu carbonizado. E aí isso, claro, dificultou o trabalho de identificação da polícia. Então, quando eles chegam até o veículo, ainda sem saber quem estava dentro, quantos passageiros, ainda tentando identificar qual empresa responsável, como é que a gente vai entrar, e você tem ali as ferragens, quantas pessoas estão machucadas, quantas não estão, eles se surpreenderam. Por quê? Por ter havido um incêndio, por ter havido uma explosão, as pessoas não só estavam mortas, como morreram carbonizadas. É uma tragédia, assim, uma tragédia imensa. Bom, repito, né? É a maior tragédia rodoviária desde 2008, quando começou essa contabilização, essa série histórica. Outras 13 pessoas saíram com vida do veículo e foram encaminhadas para atendimento médico na região. O que a gente vai compreender aos poucos é qual parte do ônibus ficou mais deteriorada. A parte que pegou fogo, imaginamos aqui por uma interpretação, pessoal, de acordo com o que a polícia diz, tá? Que a parte da frente tenha sido atingida e logo explodiu. Então, isso nos leva a crer, e eu digo com muita parcimônia, porque somente a investigação vai confirmar, que essas 13 pessoas que foram socorridas com vida estavam sentadas mais ao fundo do ônibus e foram retiradas com vida. Aos poucos, nós vamos compartilhar com vocês o estado de saúde de cada uma dessas pessoas, tá? Para poder compreender o tamanho da gravidade desses passageiros que estavam dentro do ônibus. Esses corpos, portanto, chegaram ao IML de Belo Horizonte. Pelo menos 39 pessoas morreram na rodovia. E um ônibus costuma ter ali um espaço de 42, 43 lugares, mais o motorista, né, totalizando 44 lugares. Ou seja, o ônibus estava lotado. E nós sabemos, um ônibus geralmente tem adultos, crianças, idosos, casais, famílias inteiras. Então, assim, repito o que eu disse no começo do jornal. Nós gostaríamos de começar o jornal com notícias mais amenas, mas a realidade é, neste momento, aterrorizante para essas famílias. Eu não tenho outra palavra, tá? Para poder encontrar aqui para contar para vocês. Neste domingo, dia 22 de dezembro.